Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 a seguir, diz o seguinte: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre o cavalo tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e vê. E saiu o outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Até aqui. Hoje vamos estar falando um pouco sobre esses 4 cavaleiros, né, e seus respectivos cavalos, cada um com uma cor. Note que a cor emblemática está nos cavalos e não nos cavaleiros. O que diferencia um cavaleiro do outro são seus instrumentos de guerra. Vemos que o primeiro cavaleiro, ele tem uma coroa. Isso significa que ele é um personagem da realeza, não é um personagem qualquer. E ele recebe um arco e ele já sai com a garantia de vitória. Onde quer que ele passa, ele vence, ele triunfa. O segundo cavaleiro, ele tem uma espada. É o instrumento de combate dele. E a espada dele, ela faz com que os homens se matem na terra. Então ele tem uma espada muito grande. E essa espada, quando ele faz uso dela, no mundo espiritual, ele leva os homens a se matarem, né, a se destruírem uns aos outros. Violência, atos agressivos uns contra os outros. O terceiro animal, o instrumento do cavaleiro, né? O terceiro cavaleiro, o seu instrumento de guerra não é uma arma, é uma balança. Ele tem uma balança e com ela ele distribui o alimento para a humanidade. Ele tem a missão de provocar a fome, a escassez de alimento e uma alta nos preços dos alimentos, né? Para quem entende de medidas, uma medida de trigo aqui, vamos trazer para os nossos dias um pacote de 5 quilos, né? Aproximadamente por 1 denário. 1 dinheiro, 1 denário, nos tempos bíblicos, era o equivalente a 1 dia de trabalho. Em nossos dias hoje seria aí os famosos R$100, né? Depende da categoria, a partir de R$100 por dia.
Então, uma medida de trigo por um dia de trabalho, por R$ 100, né? E 3 medidas de cevada por R$ 100, né? A cevada era um cereal bastante usado nos tempos bíblicos também, né? Hoje, a nossa cultura, os alimentos variaram muito, né? Mas como a revelação ela foi dada naquele tempo, foi usado os alimentos que eram mais comuns na época. Se fosse nos nossos dias, seria um pacote de arroz por R$ 100 e 2 pacotes ou 3 pacotes de feijão por R$ 100. Vamos trazer para os nossos dias, contemporaneizar. Então, esse cavaleiro, ele provoca a fome por onde ele passa, onde ele tem a legalidade de atuar. Eu já vou explicar essa questão da legalidade aí. O quarto cavaleiro, ele não tem nenhuma arma. Ele só tem um poder de matar. E como que ele mata? Ele mata através de várias formas, né? Ele mata com fome, ele mata com peste e com as feras da terra, né? Aqui, pestes, podemos considerar todos os tipos de doença, entre elas a depressão, né? Espíritos de suicídio, né? Que leva as pessoas à morte, né? Ele foi dado o poder de matar 1/4 da população do mundo. Vamos tratar de alguns detalhes aqui a respeito desse texto. Esses 4 cavaleiros, eles já foram mencionados lá no livro de Zacarias, né? Zacarias, capítulo 2. Vamos ver se é no capítulo 2 mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é no primeiro aqui. Eu estou usando a Bíblia eletrônica, ainda não estou muito hábil nela. Quando o profeta Zacarias ele recebeu uma visão, aqui ó, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Nós vemos aqui que o profeta Zacarias ele já viu esses cavaleiros também no tempo dele. Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza. Atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E o anjo que falava comigo disse-me: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Tem outra versão que diz assim: Estes são os 4 espíritos, né, que o Senhor enviou para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. Então, aqui nós vemos que esses cavaleiros, com seus cavalos, eles não surgiram ali no livro do Apocalipse. Quando a gente vê a palavra Apocalipse, a palavra significa revelação. Algumas versões de Bíblia já trazem ele como revelação. Então,
Não temos que olhar para o livro do Apocalipse como sendo algo que vai acontecer num futuro distante ou num futuro próximo agora, porque as profecias estão aí. O Apocalipse, quando Jesus ele abre os selos, né, representado ali no Cordeiro, né, ele abre aqueles selos, ele estava revelando o que acontecia já desde a fundação do mundo, no mundo espiritual, porque até então o conhecimento da batalha espiritual, do que ocasionava esse conflito no mundo, as guerras, as várias situações, terremotos, as fomes, as epidemias, era algo desconhecido do ser humano, até das pessoas mais piedosas, mais chegadas a buscar a Deus. Elas não tinham compreensão do que acontecia de fato e muitas vezes elas pensavam, mas como que Deus pode permitir isso acontecer? Onde é que está Deus? Né? Por que está acontecendo isso? Se nós estamos buscando a Deus e tal. Então, quando o Senhor revelou a João isto, ele estava exilado na ilha de Patmos. Depois de uma vida piedosa, dedicada a Deus e de amor ao próximo, ele se encontrava numa ilha prisão. Então, como todo ser humano é sujeito e está, né, na possibilidade de sentir fraqueza e desânimo, provavelmente o apóstolo João tenha passado por isso. Então, o Senhor arrebatou ele em espírito e mostrou para ele o que se passava naquele momento com o mundo. Tanto que o Senhor, quando falou com ele, disse assim: vem, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que foram, as coisas que já aconteceram, as que são, as que estão acontecendo e as que depois dessas hão de ser ou vão acontecer. Então Deus mostrou. As primeiras coisas que Deus mostrou foi as que foram, né? E as que são. Então, quando o cordeiro abre o primeiro selo, né, até o quarto selo ali, ele mostra esses 4 espíritos que percorrem a terra. E esses 4 espíritos que percorrem a terra, eles não são todos da mesma categoria. O primeiro, ele é o espírito que leva a coroa, né, a mensagem do reino de Deus. A maioria dos teólogos hoje em dia, infelizmente, concorda que ele seja o anticristo, porque ele sai vencendo e para vencer. Só que o anticristo não é um vencedor, o anticristo é um grande perdedor. Ele vai ter um tempinho de triunfo aqui no mundo, mas ele já está com a sua condenação decretada, ele já está com a sua derrota determinada. E esse primeiro cavaleiro, ele está montado num cavalo branco, né? E o branco sempre representou a paz. O apóstolo João fala depois, né, no capítulo 20, que viu os céus abertos e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, né, e julga e peleja com justiça. Então, o mesmo cavaleiro de Apocalipse 20, que é o vencedor e o vitorioso, que julga e peleja com justiça, é representado por esse cavaleiro do capítulo 5, né, com uma coroa, porque ele é o rei, né, rei dos reis, e ele tem um arco, né. O arco ele sempre representou uma arma poderosa na guerra, porque abate os inimigos à distância, não precisa chegar no corpo a corpo, né. À distância ele já vai eliminando os seus oponentes, né. E a palavra do Senhor diz que o Senhor já armou as flechas, né, e esticou o arco. Então o Senhor também usa arco. A palavra de Deus diz assim que Deus tem um arsenal e tem muitas setas, né? Então, muitos teólogos eles querem bitolar a ação de Deus e limitar a ação de Deus. Mas na verdade, o Senhor está revelando ali que essa ação
triunfante do primeiro cavaleiro representa o reino de Deus, que ele é triunfante. Aonde ele chega e aonde ele triunfa, aonde a palavra de Deus prevalece, ali é abundância de alegria. Nós vemos um grande exemplo disso lá na cidade de Samaria, quando o evangelista Filipe saiu fugido de Jerusalém por causa da perseguição do apóstolo Paulo, e ele começou a pregar o evangelho, e as pessoas foram aceitando e se convertendo, e Deus começou a operar maravilhas. Até os bruxos da região, entre eles o mais famoso lá era um tal de Simão, né? Ele se converteu também, e Deus fez maravilhas. E a palavra de Deus diz lá no livro de Atos que havia muita alegria naquela cidade, havia grande alegria. Por quê? Porque o reino de Deus foi aceito, a palavra de Deus prevaleceu. Agora nós vemos outros lugares onde a palavra de Deus ela foi menos proeminente, como é o caso de Esmirna, né? A igreja de Esmirna. Jesus falou assim: eu conheço tua pobreza, né? Mas tu és rico. Então a igreja ela era de maioria pobre lá em Esmirna, por conta do evangelho não ter prevalecido naquela cidade. Aqui tem outra palavra que fala, uma igreja que estava onde é o trono de Satanás. Deixa eu só ver aqui qual que é a igreja. Era um outro pastor que ele tinha eles tinham uma grande tribulação por morar, né, nesse lugar onde estava o trono de Satanás. Deixa eu ver aqui, é a igreja de Pérgamo, né, ó. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por que Satanás habitava ali? Porque as pessoas não aceitaram a palavra. Então os cristãos eram perseguidos. Inclusive esse Antipas, que foi um mártir no local, foi morto por testemunhar da palavra de Deus. E os demais irmãos que permaneceram ainda na fé, né, eles viviam debaixo de aflição por conta do mal e do pecado que prevalecia na região. Então, nós podemos observar que aonde o cavaleiro branco ele triunfa, onde a palavra de Deus ela prevalece, a prosperidade, a alegria, a bênção de Deus, a abundância, ela se torna notória, né? A palavra de Deus ela se cumpre das suas promessas naquele lugar. Aonde é rejeitado o reino de Deus e digamos assim, a ação, né, do poder de Deus, do Espírito Santo, através, né, da representatividade, do avanço desse cavaleiro, né, em nome do Senhor, né, e pelo reino de Deus, onde ela é rejeitada, aonde não prevalece, aonde as pessoas elas escolhem o pecado, o que acontece? Esse cavaleiro se vai para outro lugar, sacode os pés, né? E no que ele sai, chega esses 3 outros cavaleiros, né? O cavaleiro da violência, o cavaleiro da miséria, da fome, da pobreza e por último o cavaleiro da morte, né? Das epidemias, das feras, das catástrofes. Isso nós observamos no mundo, entende? Nós podemos observar isso no mundo. Observe como que é a situação lá na China. A China é um país miserável. Tem tecnologia nas grandes capitais, tem recursos, tem, mas o povo vive na miséria, comendo
bichos, né? Comendo o que se move. Porque lá o evangelho é crime. A pregação do evangelho, a menção das sagradas escrituras e a publicação do conteúdo cristão é crime. O Partido Comunista, ele oprime o povo e persegue os cristãos ferozmente lá. Porque o cristianismo se opõe à opressão. O cristianismo é a única religião que confronta o mundo. É a única palavra que confronta o ser humano. É a mensagem do evangelho. Então, com base nisso, a gente vê a miséria, a fome, né? É claro que os jornais não vão mostrar, a mídia não vai mostrar, mas sabe-se que o povo da China, eles comem tudo que se mexe lá, né? Então chega a ser nojento e o povo faz isso para sobreviver, né? Tanto que se desenvolvem pandemias, né, devido aos hábitos alimentares da China, que não são apenas hábitos alimentares, são uma forma de sobreviver, né? A Índia, outro país de grande idolatria, de perseguição ao cristianismo, onde as pessoas morrem de fome, né, passam miséria, mas não comem a carne, não admitem que se faça um churrasco lá, né? Matar uma vaca lá é crime, entendeu? A vaca lá é sagrada, né? Eles adoram animais, enfim, e o povo vive na miséria, a pobreza lá é grande, né? Um país que só investe basicamente em armas, né? Tem armas nucleares lá, mas a população não tem, né, abundância de prosperidade nem de alimento por conta da idolatria, né, do pecado, da idolatria e a rejeição ao reino de Deus. E a China e a Índia andam em tensão, ou seja, o cavalo vermelho está passando por lá. E se Deus autorizar, ele vai levar essas duas nações a mais uma vez entrar em conflito, como já aconteceu no passado. Enfim, vemos lá os países ao norte de Israel, Síria, Líbano, Turquia, né, entre outros. Lugares onde a palavra de Deus ela foi, em algum tempo, né, foi abundante, mas hoje não tem livre curso. O cavalo vermelho vive lá. Guerra nunca cessa naquela região. Aqui é a Venezuela. Na Venezuela, o cavalo vermelho trouxe a violência e o cavalo preto trouxe a fome, a miséria. Na Argentina também, o ano passado mesmo, né? Notícia que pessoas estavam desenterrando carne podre para comer. A miséria trazida pela ação desses cavaleiros. Na África é um continente onde predomina o islamismo. Muitos países ali são fundamentalistas, o islamismo, e as próprias religiões afro, que são da bruxaria, do satanismo. Um país que vive na miséria. O solo árido não produz. O cavaleiro preto e o cavaleiro vermelho circula por lá há muitos séculos. E aqui no Brasil, vamos ver um exemplo, Brasil e Estados Unidos. O cavaleiro branco, ele ainda tem liberdade, né? É bem aceito, é bem quisto, né? O reino de Deus é chegado a nós, pela graça de Deus, e com todos os seus problemas, né, internos, mas a igreja é forte aqui no nosso país, nos Estados Unidos também, em alguns outros poucos países no mundo. E notem que aonde o evangelho chegou e o reino de Deus se estabeleceu, houve crescimento econômico, houve prosperidade, crescimento tecnológico. Um dos grandes problemas do nosso país é a corrupção dos nossos líderes, infelizmente, né? Dos que governaram o país durante muitos anos, né? Mas que por um despertamento da igreja local
como um todo, né, todas as denominações cristãs verdadeiras, está influenciando a área da política também. E, se Deus quiser, ainda teremos uma nação mais próspera e justa, né? Países da Europa. Os países da Europa desfrutam de uma prosperidade, né, de uma certa liberdade, mas o cristianismo começou a ser rejeitado por lá. E Deus está permitindo que esses 3 cavaleiros passem por lá, né? A tensão de conflitos, né? Protestos, a gente vê protestos violentos na França, catástrofes, né? A mortandade agora pelo coronavírus, enfim, são os cavaleiros que estão passando. Em alguns países já está tendo um grande aumento na pobreza e fome por conta de haverem rejeitado a Deus, rejeitado a graça de Deus, negado a fé, o ateísmo crescente na região. Então tudo isso faz com que haja uma legalidade para esses 3 espíritos de destruição percorrerem por esse lugar. Mas em cada lugar, região, cidade ou mesmo uma casa onde o reino de Deus for aceito, onde a palavra de Deus for bem recebida, ali vai ser uma agência do reino de Deus. A bênção, a prosperidade, a paz, o crescimento, os bons frutos, eles vão aparecer. Porque quando Jesus disse assim, o reino de Deus é chegado a vós, anunciem isso aonde vocês forem, né? Jesus disse, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, de graça recebesse, de graças dai. Então, a mensagem do Evangelho pleno, ela traz a bênção, a restauração, a cura, a libertação. Ela não traz a miséria, não traz o prejuízo, o dano, mas sim a renovação de tudo. Deus faz o deserto florescer. Deus torna a terra árida em fontes, em terra de manancial. Então, esses 4 cavaleiros que representam 4 ações no mundo espiritual, 4 espíritos que operam, que são liberados, que passeiam pela terra e agem por legalidade, porque no reino de Deus, o reino de Deus, ele é um reino organizado. Deus não age por impulso ou por iniciativa aleatória. Deus tem princípios e leis, porque Deus ele estabeleceu o seu trono sobre a justiça e o juízo, e adiante da sua face vai a misericórdia e a verdade, ou o amor e a fidelidade, conforme a versão. E como Deus está no controle de tudo, o reino de Satanás, que também é um reino organizado, mais organizado que o dos seres humanos, mas não mais organizado que o reino de Deus, porque não existe perfeição nem luz nele, né? Mas é organizado. Ele também não age à livre vontade. Ele não tem livre acesso ou liberdade de atuar em qualquer lugar, mas ele atua conforme a permissão de Deus, e isso por legalidade, por direito. Ou seja, aqueles que recebem o reino de Deus, eles são protegidos, estão debaixo do esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. Aqueles que rejeitam o Senhor, que não creem na sua palavra, que não temem o seu nome, eles estão vulneráveis e desprotegidos. E Satanás tem legalidade para agir na vida deles. Então Deus permite que esses espíritos malignos passem pela casa, pela cidade ou pelo país dessas pessoas, e eles têm a liberdade, embora limitada, controlada. Eles não são totalmente livres, mas
À medida que vão tendo a legalidade e a permissão de Deus, eles vão agindo, mas tudo está no controle de Deus. Eles não podem simplesmente agir e destruir a bel prazer. Deus está no controle de tudo. Até os demônios estão debaixo do seu poder e do seu controle. Então, fica essa palavra. Pense no como você está recebendo o reino de Deus. Se você está abrindo a porta para o Senhor entrar em sua casa e cear contigo, ou se está fechando a porta ao Senhor. Se você fechar a porta do teu coração, da tua vida, para Deus, para o reino de Deus, para a palavra de Deus, para a ação do Espírito Santo na sua vida, se você endurecer o teu coração, assim que o Senhor se retirar, Ele vai permitir que o espírito do mal passe na sua casa. E quando Deus libera a ação desses espíritos, eles não entram com autorização, com permissão, eles não batem na porta. Eles simplesmente passam, invadem e causam a miséria e a desgraça. Isso vocês podem ver, famílias destruídas, né? Lares destruídos, jovens com a vida destruída, pessoas que tiveram a oportunidade de caminhar com Deus, de conhecer o Senhor Jesus, mas que preferiram o prazer do pecado e hoje enfrentam suas consequências. Alguns ainda têm a oportunidade de recomeçar e de clamar a Deus, outros simplesmente são ceifados, né? São arrastados, a sua alma é arrastada para a escuridão por demônios, e lá na escuridão ela entra em colapso no fogo do inferno, né? No fogo que consome, o fogo do juízo, que consome suas almas até a completa aniquilação, para que não haja mais nem raiz, nem ramo, nem lembrança do pecado, nem do mal. Mas durante esse período de tormento, que é indeterminado, né? Só Deus sabe a medida de cada um, durante esse período a consciência, as memórias, as lembranças, tudo fica muito vivo e a dor é altamente cruel e terrível. E o fogo vai consumindo a pessoa de dentro para fora. E os vermes, que são os seus pecados, né? Suas memórias, suas lembranças, vão torturando a pessoa até a completa consumição. Um conceito que eu entendo nas escrituras, que o inferno não é um lugar de sofrimento eterno, embora a Bíblia refere-se várias vezes, né? A condenação eterna, o tormento eterno, né? Penso eu, no meu entendimento, que a expressão condenação eterna e tormento eterno é porque não vai haver um fim, uma mudança no estado da pessoa. Tipo, sofreu lá durante um tempo, agora pode vir para o céu, como o catolicismo ensina sobre o purgatório. Mas eu entendo que, por Deus ser justo, Ele não vai sustentar a existência de uma pessoa em tormento, porque isso seria necessário ódio e sadismo, né? E Deus não é sádico e não tem ódio. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então, se Ele é justiça, Ele castigará cada um segundo as suas obras. Um exemplo, uma pessoa viveu no pecado por 20 anos. Não tem por que ela ser atormentada e torturada por uma infinidade de séculos, né? E séculos dos séculos, sem fim. Porque isso também não representaria justiça, né? Não seria justo, da parte de Deus, uma condenação descomunal, né? Por um tempo ínfimo de pecado. Mas a condenação, o Senhor Jesus declarou no Evangelho que cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Jesus disse assim: o que conheceu a vontade do Senhor e fez
coisas dignas de açoite, com muitos açoites será castigado. Aquele que não conheceu a vontade do Senhor, mas fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Então o Senhor Jesus deixa claro que o castigo terá medida e tempo de duração de acordo com o grau de iniquidade e de pecado de cada um. Enfim, o juízo de Deus vai consumir, através do fogo, né, os elementos, a alma, né, e o corpo. O Senhor Jesus falou assim: temei aquele que tem o poder de fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E o que é perecer? Perecer é isso mesmo, é ser destruído, né, ser aniquilado. Então, durante o tempo de juízo, de consumição, né, todo o processo ali vai ser até consumir de todo o ímpio, né? Enfim, acredito que o último a ser consumido será Satanás, né? Entre todos. Então, não sabemos por quanto tempo que o inferno vai permanecer aceso, né? A palavra de Deus diz que a ira de Deus dura somente um momento, né? E Deus falou para Moisés: num momento eu consumo esse povo. Quando Deus se irou com o povo. Então, num momento Deus consumia. E ele consome. Agora, é claro, esse momento não sabemos quanto tempo vai durar esse fogo, né? Quanto tempo vai perdurar o juízo. Mas Jesus, ele garante que aqueles que nele creem têm a vida eterna e jamais perecerão, ou seja, jamais vão morrer, jamais serão aniquilados. Os ímpios não têm a vida eterna, então a alma deles não vai viver para sempre em tormento, mas vai permanecer durante o período conforme a balança de Deus, a justa retribuição de Deus, até que sejam todos consumidos e por fim o fogo se extinguirá, né? A expressão fogo eterno, o fogo ele se acende na ira de Deus. Deus falou lá em Deuteronômio: um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. Só que a ira de Deus, ela não dura para sempre. O amor de Deus permanece para sempre. Então, enquanto houver pecado para Deus lembrar, haverá ira para manter o fogo aceso. Depois que for consumido tudo, a ira de Deus vai se findar e o fogo vai se extinguir, né? Porque Deus não vai manter viva a memória do pecado para ele continuar irado eternamente. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor vai se alegrar no seu povo, nos seus filhos, e dos seus pecados não se lembrará mais. Então é coisa maravilhosa, né? Quando nós pensamos na palavra de Deus, nas riquezas do amor de Deus, da grandeza de Deus, e nós entendemos que a essência de Deus é o amor, é a justiça. A justiça, ela nasce do caráter de Deus e dos princípios que ele estabeleceu. E a partir desses princípios e do caráter de Deus, Deus estabeleceu as suas leis. Então primeiro vem a essência de Deus, o caráter de Deus, aí os seus princípios e por fim as suas leis e seus mandamentos. Mas tudo emana de Deus, da natureza de Deus, quem Deus é e quem ele se revela a nós. Então, o reino de Deus é o que vem vitorioso e para vencer, e ele vai prevalecer. O anticristo é um perdedor. O anticristo, ele vai ter uma aparente vitória. Então ele não é representado por nenhum desses cavaleiros. O anticristo, ele é a figura humana do governo humano. Ele vai ser o cabeça de uma geração má e perversa, que é apóstata da fé, que negará a Deus. Então ela terá um representante legal diante de Deus. E por conta das ações desse representante legal, haverá o derramamento de juízo sobre a terra.
Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele julga e peleja com justiça. E tendo esse representante do pecado, Deus enviará seus juízos. E depois fará um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E Deus, na sua palavra, ele faz nova todas as coisas. Hoje ele nos propõe uma escolha, 2 caminhos para decidirmos, né, se vamos viver uma vida integral com Deus ou deixar que o pecado corroa a nossa natureza. Mas Deus, ele espera de nós e ele investe em nós para que possamos produzir bons frutos, trigo e não joio, e trabalhar unidos pelo reino dele enquanto estamos aqui. Que Deus abençoe.